Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muita alegria e muita satisfação que eu quero compartilhar com você, através desse vídeo, a leitura do capítulo 20 do livro de Números. Isso mesmo, leitura do capítulo 20 do livro de Números. Mas antes eu quero fazer aquele convite. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magelo e esse é um propósito que Deus colocou em meu coração de compartilhar a palavra do Senhor audivelmente, de Gênesis e Apocalipse, para que então eu e você juntos podemos alcançar muita gente. Pessoas que têm dificuldade às vezes de ler e entender um pouquinho da palavra de Deus. E a gente vai compartilhar então aqui a leitura desse belíssimo capítulo. Se inscreva, dá um like, não esqueça de acionar o sininho. Toda vez que tiver leitura nova, vídeo novo, você será acionado, amém? Vamos de leitura bíblica? No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Sim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escute, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebeldes beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá. Antes os israelitas discutiram com o Senhor, e onde se manifestou a sua santidade entre eles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou o anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidades da fronteira do território. Deixa-nos atravessar a terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território.
Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós o atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela entrada principal, se nós e os nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel se desviou dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cades e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem, junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra belíssima. Capítulo 20 de Romanos, 29 versículos, podemos dividi-lo em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 5, a sede no deserto. Do versículo 6 ao 13, Moisés e Arão buscam orientação divina. Versículo 14 ao 21, a desobediência de Moisés e as consequências. E o versículo 22 ao 29, a morte de Arão. Bem, no capítulo 19 de Números, Deus dá instruções quanto ao sacrifício de uma novilha ruiva, a qual seria imolada fora do território. Seu sangue seria aspergido na tenda da congregação. Ela seria queimada juntamente com outros itens, sendo que suas cinzas seriam misturadas com água, a qual serviria para a purificação daquelas pessoas que se encontrassem imundas, e em especial pelo contato com cadáveres. Após, vemos a descrição de algumas circunstâncias que exigiram a punição. A orientação para a purificação é que a pessoa deveria se purificar com água no 3º e 7º dia. Todo aquele que não se purificasse seria eliminado do povo de Israel. Já no capítulo 20, veremos o relato primeiro da morte de Miriam no deserto de Sim, e após o capítulo narra em que os israelitas se encontram sem água no deserto, oportunidade em que eles murmuraram. Então Moisés e Arão buscaram o Senhor, o qual lhes mandou que dessem ordem à rocha e dela sairia água. Moisés, no entanto, fere a rocha por 2 vezes. O povo bebe a água. Ali o Senhor prometeu que, por terem contendido contra ele, Deus não faria aquele povo entrar em Canaã. Em seguida, veremos que Moisés solicita passagem ao rei Edom,
E ele não apenas nega-lhe, mas sai ao encontro de forma os ameaça, né? Vai ao encontro deles e ameaça-os com espadas, né? Deus ordena que Arão subisse ao cume do monte Ó, para ali o recolher antes de entrar na terra prometida, em razão de ter rebelado contra as águas de Meribá, e assim aconteceu. Moisés despiu Arão e vestiu as vestes sacerdotais. Desculpa. Moisés despiu Arão e vestiu as vestes sacerdotais em Eleazar. A congregação chorou por 30 dias a morte de Arão. Nesse capítulo 20, irmão, amados, nós vemos relato da morte de Miriam no deserto de Sim, e logo após a morte de Arão, a qual não haveria de entrar na terra prometida, em razão do ocorrido em Meribá, visto que houve contenda contra o Senhor. É verdade que Deus é misericordioso e longânimo, mas a Escritura demonstra que ninguém está isento da consequência da desobediência. E eles foram desobediente. Você pode ver isso lá em Números capítulo 14, versículo 18. Arão, juntamente com Moisés, havia protagonizado, podemos dizer, a libertação dos israelitas do Egito. Ele vivenciara experiências únicas com o Eterno e, mesmo assim, incorreu em faltas graves. De igual forma, vemos que Moisés, mesmo sendo o libertador de Israel, o qual apontava para Cristo, foi impedido de entrar, assim como Arão, na terra prometida. Isso nos revela que, independente de nossas obras, de quão amados sejamos, estamos suscetíveis a todo tipo de aflições e disciplinas desse mundo. Todos pecamos, mesmo não nos dando conta disso, e o pecado trouxe consigo muitas consequências. Mesmo Jesus, tendo sido perfeito, não fora poupado, porque se entregou em nosso lugar. Em tempos de redes sociais, em que as pessoas compartilham o melhor de suas vidas, podemos acabar caindo no engano advindo da falsa impressão de que apenas a nossa realidade contém dificuldade, frustrações, fracassos e perdas. Contudo, Jesus advertiu que no mundo haveriam aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Ninguém, enquanto ser humano, está livre dessas aflições. Apenas no céu não haverá dor. Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 8. E ele não é aqui. Por isso, aguardamos com grande expectativa a plenitude do reino e de paz e justiça. Amém, queridos? Bênção de Deus, capítulo 20 do livro de Números, está aí a leitura com um esboçozinho, um relatozinho, né? Pude compartilhar com você. Quero pedir perdão que eu estou saindo aí de uma enfermidade e às vezes dá umas crises de tosse. Mas o desejo e a vontade de compartilhar a palavra de Deus é tão grande que não dá para esperar, né? O Senhor está no controle
E em breve minha voz estará normal e também sem tosse. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. E não deixe de ler a palavra e de compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas sejam alcançadas. Amém?